Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui no curso de Relações Internacionais da Uninter. E hoje temos um convidado internacional, que é o Raul Pichler, o CEO da Uninter Estados Unidos, que vocês viram lá na descrição do nosso flyer. Boa noite, Raul. Boa noite, Carol. Boa noite, Raul. Boa noite, Álvaro. Quero agradecer bastante, principalmente Raul, se disponibilizar a estar aqui com a gente hoje, um pouquinho no Facebook do curso de Relações Internacionais, para contar para a gente um pouquinho de como está lá, e também ao Álvaro, claro, que vai explicar um pouquinho para a gente, vai ajudar a gente nessa participação hoje. Maravilha, legal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Álvaro. Boa noite, professora Caroline. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado, muito feliz em estar aqui com vocês essa noite. E feliz pela audiência aí dos nossos alunos também. Muito obrigado. Maravilha. Já tivemos ali um contratempo, né, professora? Já! Gato Desculpa, invadiu. gente. Eu tenho 2 gatos que gostam de participar. E a gente teve meu marido passando, retirando o gato da nossa live, mas tá tudo bem. Tudo sob controle. Vou começar aqui colocando os boa noites, né? A Daniela Assad, que é professora da escola com a gente, está aqui participando. O Leandro Figueiredo, o Marco Aurélio, foi quem se manifestou aqui e apareceu pra gente. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E digamos aí, sem mais delongas, né, professora? Vamos lá, vamos começar pelo chat e você ir pelas perguntas. Então, beleza, vamos começar. Aí, Álvaro, você vai me avisando. Raul, eu vou te contar que a gente tem aqui alguns casos bem especiais, porque a gente tem fãs fiéis das nossas lives aqui no curso de Relações Internacionais. Então, eu já vi que tem um ali, eu vou aproveitar e vou mandar um boa noite especial para o Marco Won, que é sempre aqui, o VIP, está sempre com a gente, ajuda a fazer todas as lives. Claudiene também está sempre conosco. E também a Vanilda, já chegou a Vanilda lá do Mato Grosso do Sul. Agora sim, a nossa live está completa. Falta só minha mãe, sabe, Raul? Minha mãe assiste todas as nossas lives e a gente um beijo para ela. Raul, conta pra gente. Então, você é o CEO da Uninter, né, nos Estados Unidos. E foi o primeiro polo, você coordena, né, também o primeiro polo da Uninter em Boston, é isso? Por que você escolheu Boston, isso. Raul? Então, sou o CEO da subsidiária aqui, né, para a gente não confundir com a Uninter Brasil, né, que tem o Marco Eleutério aí firme e forte na posição de CEO do grupo da empresa no Brasil. Então, aqui na nossa operação dos Estados Unidos, começamos por Boston, né, já estamos aí em mais de 8 cidades, né, já pelo sul, pelo sudoeste aqui dos Estados Unidos, Flórida, Texas, Geórgia, Newark, New Jersey, né, do ladinho de Nova York. E a gente escolheu Boston porque Boston é aqui o berço primeiro da Revolução Americana, dos Estados Unidos, é um dos lugares que mais tempo teve para se desenvolver, e por todo esse histórico, né, de estar se desenvolvendo aí há tanto tempo, acumulou muito capital intelectual, muito capital social, capital político também dentro da nação. Tem um dos maiores PhD per capita do mundo, né? Então tem muito professor, muito pesquisador aqui. Harvard e MIT estão aqui. Então, até é uma história interessante que os puritanos chegaram aqui por 1600 e alguma coisa, e demorou a eles 20 anos para fundarem uma universidade, né? Demoraram aí, primeiro sobrevivência, né? Mas em apenas 20 anos eles tomaram a decisão, né? Tem que ter uma universidade nesse país, tem que ter uma universidade nessa colônia, que é justamente Harvard. Foi fundada em 1640 e pouco, né? E está aqui em Boston. Então, é uma conjunção de fatores que ajuda muito aos negócios, ao empreendedorismo, à educação aqui em Boston, e também uma grande comunidade de brasileiros, né? Boston, Massachusetts, enfim, a Nova Inglaterra é muito acolhedora para o empreendedor de fora, para o estudante estrangeiro. Então, é um lugar que reúne características muito boas para a gente.
Ah, legal. Eu vi, já tem interação. Vai lá. Ó, vamos lá. Tava aqui, a sua mãe já deu o ar da graça aqui, ó. Fique em casa, mãe. Isso. Bem-vinda. O Lucas também tá, Lucas Máximo, coordenador de Ciência Política, também está aqui participando. Camila Soares, sejam bem-vinda. Boa tarde. Andressa Portinari. E hoje, né, já estamos aí com recorde de audiência, né, Carol? Não sei se você está vendo o nosso número aí. Eu não consegui ver. A nossa live está sendo compartilhada também na página oficial do Grupo Ninter. Então, por isso, temos 77 simultâneos assistindo essa nossa live. A Vanilda faz aqui um elogio pro Raul, né? Que voz bonita, voz de radialista, timbre forte. Melhor botar mais timbre, botar uma coisa mais... Comunidade brasileira forte, tem o pai e o irmão aí. Maravilha, fala para os seus pais que estão convidados a estudar lá na Uninter também. Sim, por favor. Então, Carol, chega aí, vamos conversar. É verdade. Posso fazer o jabá? O Ninter claro, aproveita. O NinterAmericas.com. Nosso canal aqui é, né, fora do Ninter.com, é a mesma coisa, é a mesma instituição, mas nossa comunicação aqui com a comunidade acontece através do NinterAmericas.com. Obrigado. Legal. Isso, aproveita. A gente tem vários alunos de Relações Internacionais, o curso é bem forte aí, né? Sim, é muito. Naturalmente, né? O pessoal que já está numa experiência internacional, faz todo sentido procurar formação na área também, né? Uhum. Bom, Raul, eu vou só aproveitar também e mandar um abraço para a professora Manon, a coordenadora de gestão pública, também está nos assistindo. Temos vários coordenadores aqui, professores. Isso porque eu fiz propaganda também. Falei que o curso de Relações Internacionais ia ter uma live contigo. Então, você quer a fama. A gente só está se aproveitando. Não, imagina, a pauta que é boa. Acho que todo mundo está querendo saber mais. Bom, Raul, você já explicou para a gente, então, por que de Boston? Até acho que talvez a gente poderia marcar uma outra live só para você contar um pouquinho mais para a gente dessa cidade que a gente pode dizer que é uma cidade que respira academia, né? Uma cidade muito universitária e o quanto isso é importante até na própria história da construção dos Estados Unidos, né? Como país e como grande potência mundial. Mas hoje a gente combinou que vai conversar um pouquinho sobre o Covid-19, até porque a gente sabe que os Estados Unidos agora começaram a ganhar mais destaque nos noticiários internacionais por conta do alastramento da doença por aí, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Aí em Boston, você conseguiu já ver alguma diferença? Como é que tá na rua? As pessoas estão saindo? Isolamento social? Como é que tá? Tá bastante diferente, né? Ruas bem vazias, muita gente está, né, naturalmente trabalhando de casa, como estamos aqui, né? E o governo, há cerca de 2-3 semanas agora, já passou do 21 dias, fecharam as escolas, então já estamos agora na 4ª semana de escolas fechadas. Antes disso, as universidades já tinham tomado a dianteira, né, também em virtude dos educadores, dos professores universitários, também já, em geral, pesquisadores, tudo mais velhos. O aluno universitário aqui, no estudante universitário, mora no campus, né? Então, acaba sendo, né, quase que a mesma situação aí de um cruzeiro, né? Você tem gente de tudo que é parte do país. Você tem breaks, né? Você tem as férias aí, férias de primavera, daqui a pouco vai ter férias de verão, então esse pessoal que se movimenta, né, acaba depois eventualmente se contaminando no campus, depois levando isso para a sua cidade natal quando volta no verão. Então né, o ensino superior tomou a dianteira aqui no estado, né, em fechar os campos, devolver, né, botou os alunos de volta para casa e estão conduzindo as suas atividades aí por meio de Zoom, Skype e outras ferramentas online, né? E daí, na sequência, o governo do estado, né, primeiro fechou escolas,
Depois fechou restaurantes e bares, enfim, proibiu aglomerações de mais de 25 pessoas, né? Então, a maior parte dos eventos também todos cancelados. Então, na sequência disso, né, bares e restaurantes fechados também, fica só disponível para delivery e para ir lá buscar, né? E vem fechando, né? Meio que a cada semana fecha um pouquinho mais, né? Vão emitindo aí novas sugestões, novas recomendações ou novas ordens para fechar outras coisas, né? Então, hoje está aberto só o que é considerado essencial, né? Que tem uma lista até que é bem longa do que eles consideram essencial aqui, envolve material de construção, né? Se você tiver que fazer reparos na tua casa, etc., né? Não vai ficar sem material. Naturalmente, hospital, farmácia, mercados, né? Mas tudo que não está na lista do essencial está, portanto, fechado, né? Por ordem do governo do estado, como também é o caso aí já perdi a conta, mas eu acho que 80% dos Estados Unidos, da população dos Estados Unidos está mais ou menos nessa mesma regra de só o essencial, né? Raul, a tua resposta foi me trazendo várias outras dúvidas, então, mas acho que antes o Álvaro quer contar pra gente um pouquinho do chat, né, Álvaro? Beleza. Coloquei o site aí rodando aí de baixo para o pessoal que está lá fora, nos Estados Unidos. Eu ia falar da professora Manon, eu fui falar do Marco, esqueci dela, mas nada pessoal. O Lucas também faz o jabá dele aqui, né? Já que o Raul fez lá o jabá do Interamérica, o Lucas também faz o de Cipol. Dando boa noite aqui para Kívia Mendes. Boa noite, Kívia. A nossa chefe, Carol, está aqui nos prestigiando. Ah, que legal. A professora Débora Veneral. A Vanilda também, sempre muito participativa, né? Lá no Mato Grosso do Sul, em Dourados, o comércio vai voltar a abrir em algumas coisas apenas com horário marcado. Vamos lá, Carol. Vamos seguir aí com o nosso script. Tá. Raul, o que eu queria te perguntar, pensando um pouco na tua resposta e também puxando um pouco do que a Vanilda trouxe ali, que ela está comentando do Mato Grosso do Sul, que lá, pelo menos lá em Dourados, então o prefeito da cidade dela liberou, né, algumas coisas para voltarem a funcionar. A gente tem visto bastante isso aqui no Brasil, até vou aproveitar e falar da live de ciência política da quinta-feira passada. Eles explicaram justamente isso, quanto que os governadores têm autonomia para fechar ou não, dizer o que pode ficar aberto, o que não pode. E a gente acompanha isso bastante nos Estados Unidos, né? Até porque a posição do presidente Trump, ela não foi tão regular quanto de outros presidentes de outros estados. Mas a gente sabe disso, até por viver bastante, por ver muita coisa sobre os Estados Unidos, que os estados têm uma certa independência, né? Um pouco mais de flexibilidade. Então, eu queria que, se você pudesse explicar um pouquinho para a gente isso e contar como que daí isso funciona agora no caso do Covid-19, né? Que você mesmo comentou, aí no estado tem algumas coisas que estão fechadas, algumas coisas as próprias universidades decidiram. Então, você podia explicar um pouco esse funcionamento dos Estados Unidos? Claro, com certeza. Bom, primeiro, é um país tão grande quanto o Brasil, né? Não pode falar para o americano, ele não gosta, ele não acredita, mas o Brasil é um pouquinho maior do que os Estados Unidos continental, né? Os Estados Unidos contíguo, né? Os 48 estados, né? Tirando o Havaí e o Alasca. Se botar o Alasca junto, fica maior que o Brasil. Mas é muito próximo do Brasil em extensão territorial. É muito diverso também, demograficamente e de culturas, enfim. Então, a situação que você tem hoje em Nova York, até para falar um pouco aí primeiro para o lado de Brasil, né, dessas muitas ações diferentes que acontecem no Brasil também. Nova York tem uma situação hoje, Massachusetts, aqui Boston tem outra,
O interiorzão, né, a parte mais rural, até pela densidade urbana, né, Nova York é um terror, porque é só prédio, a cidade é muito né, alta, muito né? denso, você não tem como sair para ir no mercado, você vai ter que apertar o botão do elevador, entrar no elevador cheio de gente, né, mesmo as ruas, né, cheio de gente, pegar em maçaneta aqui e ali. Então, é uma situação completamente diferente daqui de Massachusetts, que já é mais suburbano. Boston lembra, né, comparando São Paulo e Curitiba, né, lembra a comparação São Paulo-Curitiba, né, então, uma grande cidade, mas a proporção das coisas aqui em Massachusetts é muito mais horizontalizado, né, a densidade populacional é muito diferente. E daí, quando você vai para o interior e para outros locais, também muda muito de figura a forma como a mecânica do vírus vai acontecer mesmo, né? E daí, para falar do federalismo americano, não são poucas instituições nacionais que tem aqui. Naturalmente, tem o Congresso, tem o seu orçamento, a maior arrecadação, né? O grande arrecadador de impostos dentro dos Estados Unidos é o governo federal. Mas, por exemplo, ele não tem a obrigação, né, ele não mantém um SUS, ele não mantém um sistema único, universal, público de saúde, né, com amplo acesso ao seu... Né, a regra federal é que você tem que contratar seguro, e contratando seguro você busca atendimento na rede particular. Então, é um elemento que, né, o Trump não até poderia mexer, mas o arcabouço para que essa coisa aconteça, como a gente está vendo aí o Mandetta e o governo federal do Brasil e o Ministério da Saúde se mobilizarem, aqui é inexistente, né? Então, um outro elemento propriamente, né, por um lado, faltam essas instituições, simplesmente não existe um SUS ou algo do gênero, e por outro, tem outra instituição muito forte do federalismo mesmo, né, quase que uma coisa de autodeterminação, de que os estados, de que o cidadão, de que o americano é muito avesso ao governo federal ditar como que ele tem que viver a vida dele. Então, até, inclusive, regras de trânsito. A gente cruza a divisa de estado aqui, a gente está a 40 minutos de New Hampshire. O slogan, né? Então, cada estado aqui tem o seu motto, né? Como se fosse um slogan. Ali é live free or die, né? Viver livre ou morrer. Então, ali, motoqueiro não usa capacete, o estado não te obriga a ter seguro. Aqui em Massachusetts, você é obrigado a ter, pelo menos, ter um seguro contra terceiros. Tem placas dizendo que o menor de 21 condutor, né, que aqui dirige a partir de 16, né, de 16 a 21 você é obrigado a usar o cinto. Depois do 21 não precisa mais. É o jeito desse estado de ser, né? Então, tá muito na cultura do americano e na formação das suas instituições que os estados tenham essa liberdade, ao ponto que o jeito que fica mais fácil da gente começar a entender, até de explicar, é próximo do que acontece com a União Europeia. Você tem esse amontoado, né, você tem esse monte de estados que resolveram ficar juntos dentro de uma condição comercial, de mesma moeda, etc., mas, né, já desde muito tempo, claro, de defesa e militar também, né? Mas quando você olha cada um individualmente, as regras locais, né, o que você precisa fazer para empreender, onde que você vai para pegar um alvará, para abrir a sua empresa, enfim, N outras regras, impostos também, né, muitos estados, não existe uma unificação do sistema tributário, como tem no Brasil. Apesar do Brasil, não vamos entrar por aí que vai longe, mas, né,
A gente é empresário do Brasil e o povo sofre muito também com o sistema tributário, né? Mas aqui cada estado tem o seu. Tem estado que tem imposto de renda estadual, a maior parte, inclusive, tem. Tem estado que não tem imposto de renda estadual, e mesmo localmente você vai ter lugares onde você paga imposto no município, mas é até um pouco raro, mas tem também. Então, todo esse sistema, né, você pegar a Constituição brasileira, que são lá 300 páginas, né, no papel, né, escrito bem pequenininho, e discorre sobre uma gama de assuntos, né, uma Constituição analítica, né? A de cá é uma Constituição sintética, todo mundo sabe que é só o essencial, e depois daquilo ali pouco o poder federal se envolve aí na vida dos estados. Álvaro, eu tenho uma pergunta, você tem outras aí? Não, eu só queria, a vez passada eu esqueci de saudar o Manuel Germano, né, do Ninter Notícias, que ele veio me mandar um vídeo, e disse, vou te mandar um também. Então, estamos aqui na live, né, bem-vindo aí, Germano. O professor Lucas está fazendo algumas questões, o Frota, geralmente ele participa, o professor André Frota geralmente participa, de hoje... ele faz a live, né? Ele faz as lives, exatamente. Hoje ele está ansioso, então ele está fazendo perguntas aqui. Vamos ver o desenrolar. De qualquer coisa nós trazemos a pergunta dele aqui para o Raul. Então, Carol, a Claudiene chegou agora pedindo desculpa. Claudiene, a gente estava sentindo sua falta mesmo. Agora sim a live está completa. Exato. Então, Carol, pode seguir aí no seu... Tá. Raul, até eu acho que cabe um pouquinho, a pergunta que eu quero te fazer, ela encaixa até um pouco com a pergunta do professor André. O André que está sempre, ele que geralmente faz as lives aqui pra gente. Então, até um abraço para o professor André Frota. E ele fala assim, como está o grau de adesão da população ao isolamento, né? Se existe nos Estados Unidos um grupo mais favorável ao isolamento, mais fechado, ou o isolamento brando. E aí eu queria te perguntar um pouco do que você até já respondeu, mas se você pudesse comentar um pouco mais sobre isso, que é essa identidade dos americanos com o conceito de liberdade, né? E então a gente não tem só essa questão que você já explicou muito bem sobre o quanto que os estados têm de autonomia, até as cidades têm de autonomia, mas também um pouco desse quesito cultural do americano sobre a liberdade. Então, eu queria ver agora um pouco até da sensação do que você está vivendo por aí, se você tem visto isso, ou se as pessoas realmente aderem o que as autoridades estão propondo, se existe esse debate sobre o isolamento ou não. O que você tem sentido, mais ou menos, por aí? Pois bem, eu tô num blue state, né, num estado de maioria democrata. Então, e também de uma cultura própria da Nova Inglaterra, que é um pouco diferente de outros locais. Aqui o pessoal respeita bastante, né, respeita bastante, assim, vamos colocar, não é igual a gente vem para cá imaginando que não, lá todo mundo cumpre a regra, lá tem conselho, não. Aqui tem gente que descumpre as regras do coronavírus e outras também do dia a dia, tem gente que só nega imposto também, tem criminoso também, né? Não é essa coisa assim hollywoodiana, romantizada, enfim. Mas, no geral, você tem aqui pro lado da Nova Inglaterra, você tem uma população mais conformista com as regras, né? Culturalmente, até dos puritanos, de toda aquela história, né, dos puritanos que vieram da Inglaterra para cá por conta da perseguição religiosa, está muito atrelado com um conformismo de regras sociais, né, do mesmo jeito que você obedece às regras religiosas, né, esse pessoal está acostumado a viver também dentro das regras, né, não vai achar tirânico, né, um Estado que avança um pouco mais o sinal. Eu, pessoalmente, acho que o Massachusetts avança bastante o sinal em cima das liberdades individuais, não
preferiria estados mais vermelhos, mais republicanos, né, porque o arcabouço de regras aqui muitas vezes lembra, né, faz a gente lembrar do Brasil, burocracia desnecessária, enfim. Mas eu tô só há 3 anos aqui, tô aprendendo ainda, né? Agora, no geral, de novo, o país é muito grande, tem essas diferenças. Eu acho que uma coisa que as pessoas acabam, no geral, fazendo muito é a hora que o número cresce, né, a hora que o número começa a saltar aos olhos, as pessoas começam a notar que, opa, né, o gato subiu no telhado. Uhum. Então, a gente teve a questão de 2 semanas atrás, eu julgo que o Trump não estava omisso, ele estava 0, né? Uhum. Mas a enquete, né, a pesquisa de opinião, colocava ele com, acho que 53% dos eleitores achando que ele estava fazendo um bom trabalho. Precisou o número ficar, né, vexamante para a popularidade dele cair, sendo que já era visível que o trabalho não estava sendo feito. Então, agora ele está fazendo, obrigado, né? Mas também não daria uma nota boa para o trabalho que está desenvolvendo. E, de novo, deixa para os estados se resolverem, né? Então, eu me sinto tranquilo porque eu acho que o governo do estado aqui está resolvendo bem, que infelizmente não é o caso em todos os locais, né? Uhum. E aí, já que você tocou nesse assunto, Raul, eu já te deixo falar, Álvaro, deixa eu emendar minha pergunta. Só porque o Raul tocou no assunto, eu queria perguntar sobre, até a gente tem uma pergunta ali no chat também, mas eu queria ver contigo, como que você está sentindo agora as eleições? Uhum. Porque aí já está acontecendo, as eleições aí funcionam de forma diferente, mas já estava todo nesse momento de primárias, enfim. Você acha que agora, que nem você falou, o Trump foi 0, né? No começo, ele começou a se manifestar quando os casos já estavam bem avançados, os números já eram bem alarmantes, e as eleições agora são eleições presidenciais. Então, você sentiu alguma mudança? Como é que está esse clima de eleição aí com essa pouca movimentação do Trump? Uhum. Bom, vamos lá, até teve a pergunta que apareceu aqui embaixo também, que fala de impeachment, né? Então, como é que ficou o assunto, meio que né? Dá para juntar também. Do Marco. Assim, até aproveitando para enfraquecer o presidente e com toda essa discussão aí de Brasil também, eu sou de direita, empresário, empreendedor, não sou de centro-direita, sou de direita. Acho que o centro e a esquerda são posições ali que meio que tentam tapear, né, enganar. Diz que é centro para aliviar um pouco, ou diz que é extrema para ficar jogando para a torcida e funciona muitas vezes. Mas o impeachment, algumas pessoas têm falado que essa forma nessa reação, essa forma como está sendo feita a resposta, né, que está muito fraca, e está muito fraca no ponto de vista factual mesmo. Tem relatório, né? Os Estados Unidos tem espião pelo mundo, tem relatório de inteligência de janeiro, dizendo que, olha, a coisa que, né, o espião na China relatando para o serviço de inteligência, olha, parece que o problema aqui é muito maior do que os números que os chineses estão divulgando, né? Então, tem uma série de momentos críticos aí. Agora, impeachment especificamente, não. Eu acho que o que clarearia esses momentos críticos, e isso está sendo falado, em criar uma comissão do Congresso, onde os democratas têm maioria. Então, não sou especialista nesse tema, mas eu tenho a impressão de que os democratas têm autonomia, maioria, e é só criar uma comissão na Casa Baixa, né, no House of Representatives, que seria o equivalente ao
para a gente, o Congresso Nacional é a união das duas casas, né? Então, o equivalente à Câmara de Deputados, ao estilo do 9 de setembro, que depois todo mundo, né, depois veio à tona todos os elementos de inteligência que os Estados Unidos dispunham, que, né, uma agência estava acompanhando, que, né, o sujeito estava tomando aulas de avião em tal lugar, outra agência estava acompanhando que esse cara já era sabido colaboração com Al-Qaeda, então eles dispunham de todos os elementos para formar para formar uma opinião, para saber o que estava acontecendo, todas as cartas estavam na mesa, mas houve uma falha do sistema. Então, em princípio, o que se constatou ali é que não foi uma falha de uma pessoa, de um indivíduo, do presidente, não foi uma decisão que o Bush tomou, né, uma decisão que alguém do gabinete do Bush tomou que deu o problema. Os Estados Unidos, como um todo, dispunham desse acervo de informações, só que não havia colaboração entre as agências, entre o FBI, CIA, espionagem, enfim, inclusive porque eles trabalhavam no que chama Need to Know Basis. Eu só compartilho as informações, né? Tudo é sigiloso, tudo é secreto, tudo é confidencial, né? E eu só compartilho com os colegas, com as outras agências, aquilo que eu sou obrigado por lei a compartilhar, né? Existe uma necessidade de compartilhamento. E depois eles corrigiram isso, hoje eles trabalham em Need to Share Basis. Você não se pergunta se existe a necessidade, você compartilha, você, né, trabalha em equipe, ajuda os coleguinhas. Mas o que está sendo discutido no momento é a criação de uma comissão da Câmara para avaliar essa resposta, para, né, fazer, né, pedir depoimentos, pedir que as pessoas, né, a pessoa do serviço de inteligência, a pessoa do serviço de saúde, a pessoa das N agências governamentais, serviços, etc., que venham compartilhar, né, quando ficaram sabendo, o que fizeram, se não fez nada, por quê, né, e para montar esse quebra-cabeça que, agora, a eleição em novembro, né, parece um quebra-cabeça aí para demorar mais de um ano para montar inteiro, né? Não sei quanto tempo demorou o do Bush com 11 de setembro. E, finalmente, falando um pouco mais de eleição, o que está aparecendo já é que aqui tem eleições agora também para senador e deputado, sendo que senador, pelo menos, é a cada 2 anos com um mandato de 6, né? Então, 1/3 das cadeiras do Senado viram agora. O que está aparecendo aqui as pesquisas de opinião da base, né, dos representantes, principalmente de Senado, onde o Trump hoje tem maioria, né, os republicanos são a maioria no Senado e a minoria na Câmara. Estão aparecendo pesquisas que apontam que o cenário de reeleição de alguns republicanos está começando a ficar conturbado, né? Então, a pesquisa colocava como né, quase certa uma reeleição, já coloca como toss-up, que é jogar uma moeda para cima, né? Tá dividido, tá 50-50. Álvaro. Bom, eu ia colocar a pergunta do Marco Von, mas já acabou, ele já foi respondida, né? Claro. Já. O Josué Oliveira, ele está participando pelo YouTube, né, lembrando que nós fazemos a transmissão simultaneamente, YouTube e Facebook. É uma questão técnica, às vezes pelo YouTube a qualidade da transmissão fica um pouco melhor para quem é mais ligado, digamos aí, na estética também. Beleza? Vamos lá. O Josué agradeceu, que falou o nome dele. José, estamos aqui para isso. Vamos lá. O Marco Von fez um comentário sobre que estava lá na época do 11 de setembro, né? O Jordi fez uma pergunta, daqui a pouco a gente lê. O Jonatas também fez uma pergunta. A Claudiene, né, disse que amava a gente. A gente também te ama, Claudiene. Vamos lá. E aqui e podemos retornar nas perguntas do Lucas, ou se você quiser continuar a gente... nosso script, não sei como que você vai
A gente já está com 34 minutos, a gente também não quer tomar toda a noite do Raul, então a gente precisa ter um foco. Demorei algumas respostas. Não tem problema. Eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta, Raul, que meio que engloba um pouco do que o Lucas também fez, até para a gente voltar um pouco aqui para a questão dos nossos estudantes. Aqui no Brasil, as aulas, o EAD, a gente consegue tocar ele perfeitamente, né? Até a Uninter desenvolveu um aplicativo de provas para fazer as provas em casa, o que foi muito inovador, um tempo recorde, foi muito bacana. Até, Gabriel, não se preocupe, você já fez suas provas, não foi bem. Se mantém firme, vai dar certo. A gente sabe que a gente está nesse momento, né, um pouco mais complicado, a cabeça fica a mil, mas continua lá com a gente, qualquer coisa, link tutoria, a gente ajuda você também. Os exames vão dar certo, a gente tem fé nisso, né? Então, os estudantes do EAD a gente está bem tranquilo. O presencial, e até para contar para todo mundo que está nos assistindo, o Raul foi aluno da Uninter, né, Raul? Você foi aluno do curso de Direito presencial aqui da Uninter, o prata da casa, e a gente está tendo que fazer aula online, o Jordi, que fez pergunta, foi um aluno nosso do presencial, agora ele veio para o EAD também, e a gente sabe que essa tradição de um ensino presencial aí nos Estados Unidos é muito forte, né? Uhum. Então, o Lucas perguntou, e eu também queria te perguntar isso, como é que você sente nessa área acadêmica? Como é que está sendo essa aceitação de aulas online, se os professores conseguem se virar, se as instituições aí, será que tem esse mesmo recurso que a Uninter tem, que é um recurso que é excelente, a gente não passou aperto, né, Raul? A gente tem o Univirtus, feito em casa, a gente consegue se adaptar muito fácil, né? Então, como é que foi aí, principalmente para a cidade, para a região que você está, né, e principalmente para Boston, que tem essa tradição do ensino presencial? Como é que está sendo essa experiência com o Covid? Sim. Tem ensino superior, ensino básico, tem diferenças grandes, né? Então, primeiro de universidade, né, de ensino superior aqui, fazer um jabazinho também, a gente também está com a prova online aqui nos Estados Unidos, né? Afinal, somos Uninter, né, a mesma instituição, né? Então, se você quer vir estudar conosco, primeiro a gente está anunciando que, né, se você matricular agora, a prova é só lá no verão, né? É só lá em julho que você vai ter que vir fazer provas. Sim. Mas, de toda forma, a gente está usando o sistema online aí, tudo de inscrição até matrícula e depois da matrícula também, né? Tanto no Brasil como aqui, isso está, né, tá sendo feito, se necessário, tudo à distância. E daí, né, local a local no Brasil, lançam mão aí né, tem polos que estão abertos, acredito, não tenho certeza da informação. Sobre o ensino superior aqui fora, o Uninter, né, o ensino superior presencial, muitos fornecedores de ferramentas, né? Então, o Zoom é um grande fornecedor de videoconferência aqui nos Estados Unidos. Sobraram as ações, né? As ações deles subiram muito agora nas duas últimas Eles estão com bastante problema de privacidade. A Prefeitura de Nova York, por exemplo, proibiu os professores de usarem por causa das falhas de segurança, né, ter gente bisbilhotando, e daí trabalhando com crianças, né, falando de Prefeitura de Nova York, é ensino básico, né, jovens e crianças. Então, uma preocupação muito grande aí dos pais e das autoridades, e de empresários, empreendedores, todo mundo que pode estar tendo conversas, né, sigilosas. Sim. Também nessa ferramenta de serem invadidos, né? Mas o Zoom é um deles, o Google Meet e o Hangouts também. O Google tem muitas ferramentas, já tem uma parceria forte, grande, com o setor educacional aqui, com o Google for Education, né? Então, muitas instituições já utilizam o Gmail como a plataforma de e-mails da instituição, né, as ferramentas de colaboração do Google já estão à disposição dos seus alunos, dos seus professores, etc., Google Drive, etc.
e também as ferramentas de fazer reunião, né? E além disso, daí tanto Zoom quanto Google e outros liberaram para fazer sem cobrança, né? Acho que até final de julho essas ferramentas estão de graça aí para os educadores utilizarem. E daí, pensando em ensino básico, né, fundamental e médio, né, que é o elementary e o high school aqui, o que acontece você tem a variação de idades, né, do usuário. Então, enquanto no ensino superior você consegue fazer uma aula expositiva e vamos conversar, vamos discutir, turma, e bota todo mundo aqui, as pessoas, afinal, são adultos, né? Então, você se organiza, você consegue colocar todo mundo numa reunião, cada um fala no seu tempo, e a ferramenta, né, de videoconferência funciona muito bem para o adulto. E vamos colocar aí para o ensino médio, né, se os teus alunos forem mais maduros, se tiverem afim, né, vai funcionar também. Para crianças é um problema, né, não supre. Então, em casa a gente tem, né, alfabetização, né, tá sendo alfabetizado, tem que desenhar letras, né, tem que começar a escrever, e isso acaba sendo uma coisa que a gente vê que é muito artesanal, né, do professor ali no cangote, né, cuidando do aluno. Valorizando o pedagogo agora, né? Sim. Então, você tem 2 crianças em casa, né, Raul? Tem. Nossa, o dinheiro da escola, né, a mensalidade... agora você viu, agora né? eu vi que é um investimento, né, realmente importante. Um salve a todos os pedagogos, aqui e aí. Um abraço para os educadores e pedagogos, né? Exato. E daí, nessa parte de ensino, vou colocar básico aí também, em geral, um professor do ensino superior está acostumado também a se relacionar com seus colegas pesquisadores, etc., através das ferramentas. Então, também existe uma dificuldade acentuada aí em alguns profissionais da educação básica em se adaptarem, em fazer a ferramenta, né? Além do aluno não ajuda e o profissional também está... não sei quando na vida dessa pessoa ela teve que usar uma videoconferência profissionalmente. Não é uma crítica, não é nada, é só uma constatação. Né? Quando que um pedagogo, um professor, principalmente de séries iniciais, se conectou com estudantes ou mesmo com colegas da escola. Né? Então, são obstáculos grandes aí, mas que também é uma curva de aprendizagem. Né? A gente está agora na 4ª semana, acho que está começando a melhorar. Para a gente já tá há 3 semanas inteiras sem aula aqui. Legal. Aí, Álvaro, o salve foi para você também. Pessoal que não sabe, o Álvaro é licenciado também em filosofia. Exato. É um educador. Obrigado, Carol. Quando você estava lá, o Gabriel reclamou aqui que ficou de exame, né? Deu o Marco On, falou para ele que vai dar tudo certo. A Vanilda também disse que vai ficar tudo certo. A Thaís aqui, que tá fazendo levantando uma lebre aqui, mas isso aqui a gente responde outro dia, né? Da possibilidade das provas serem sempre nas residências. E tem problemas legislativos, né? Não é uma vontade da Uninter, é um problema mais legal do que de vontade, né? E sobre isso aí que o Raul estava falando dos professores, né, não terem familiaridade, isso, eles nunca foram apresentados, ou foram, às vezes, vagamente apresentados, daí agora surge aí um vocabulário totalmente inerente, fora do que ele está acostumado a viver. Então, ele tem que, né, se adaptar muito rapidamente, e nenhum ser humano se adapta tão rapidamente. Não dá para exigir do professor, né, que ele, da noite para o dia, consiga se adaptar a todos esses problemas, né? Então, novamente, um salve aí e todo respeito aos professores, principalmente da educação básica, né? Nós somos do ensino superior, mas, né, educação básica a gente sabe que lá tem um buraquinho grande para eles resolverem. Exatamente. Né? Vamos dar início ao encerramento? Vamos! Estamos aqui com 45 minutos de... Estourando o tempo. Então, Carol, faça as palavras, o Raul faz as dele, e daí eu
do Tá. fechamento. Beleza. Bom, vou aproveitar então, Raul, vou colocar uma última questão só, quando você for fechar e encerrar a tua parte, você conta pra gente, que quais são as orientações para os alunos da Uninter aí, a Uninter Américas, como é que fica, quais são as orientações para todos eles, que a gente sabe que tem uma porção de alunos seus que estão nos assistindo, né? Mas eu vou aproveitar aqui, então, para agradecer a todo mundo que participou, gente, muito obrigada pelas perguntas, a gente não conseguiu ler todas, são muitas as dúvidas, a gente sabe, a gente vai pedir para o Raul, quem sabe, para ele voltar outro dia, a gente vai ver a agenda dele, até porque ele tem uma agenda bem cheia, né? A gente comentou, ele é o CEO aqui da Uninter Américas, então a gente vai tentar, quem sabe, para a gente debater um pouquinho mais, mas a gente incentiva que vocês participem, mandem mais suas dúvidas, qualquer coisa também a gente responde pelo link tutoria. Agradecemos muito a participação dos alunos, do pessoal que ainda não é aluno, vem fazer relações internacionais aqui com a gente na Uninter, super jabá, ou vem fazer um ensino superior na Uninter, tá, gente? Venham conhecer, venham ver como é que é, a gente está bem preparado, e a gente agradece muito a participação, e agora, claro, agradecimento especial a todo mundo que nos ajudou a preparar isso aqui, não só nós estamos aparecendo, mas eu quero agradecer ao professor Lucas, professora Carolina Rueder, Nathalie, que são as professoras do curso, o professor André Frota, que ele que sempre se empenha muito aqui com todas as lives do curso, com todos os textos, a professora Manon, claro, a nossa chefe, a professora Débora, que até nos acompanhou aqui hoje, ela também participa de live, a gente pode tentar agendar com todo mundo, né? E, claro, agora o meu agradecimento especial ao Álvaro, que organiza tudo isso, porque eu sou péssima em tecnologia, negócio que eu nunca, jamais conseguiria fazer, ainda bem que é o Álvaro. E, claro, Raul, muito obrigada pela tua disponibilidade, por aceitar, por vir, conversar um pouco, debater um pouco com todo mundo aqui de relações internacionais. Imagina, um prazer. Legal. A pergunta, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, porque se eu for responder em palavras, a gente vai passar de 60 minutos. Ah lá. Muito então, bom. Ó, eu não tirei dos profissionais de saúde, tá? Isso é interessante também, tem uma listinha num site chamado ready.gov, né? Pronto.governo, de tudo que você tem que ter em casa para emergências aqui. Uhum. E eu tinha feito a lista porque eu achei que o mundo ia acabar em neve esse ano. Então em dezembro eu tinha comprado máscara, que está na listinha. Mas, brincadeiras à parte, o governo do Brasil também, né, e alguns governos aqui estão sugerindo cobrir boca e nariz em público, né, que eu particularmente acho uma medida que qualquer pessoa consegue fazer, é simples, um lenço, um cachecol, ou qualquer pedaço de tecido que você consiga confeccionar aí para se proteger um pouco, com certeza é melhor do que nada, é muito simples. E a outra coisa é, se você pode ficar em casa, né, se você pode fazer home office, se você pode sair menos, né, procure se resguardar e ajudar também a resguardar as outras pessoas, sem prejuízo aí a necessidade de cada um de trabalhar e de fazer a economia girar. E acho que o mais importante daí, fora a máscara ou um pedaço de tecido qualquer, todo mundo pode fazer, cada um tem a sua consciência, o seu peso de posso fazer home office, não posso, e o quanto eu vou sair, né? Mas qualquer coisa que reduz um pouquinho já colabora, e seguir as orientações do governo, né? Acho que os profissionais de saúde, o Ministério de Saúde no Brasil, o CDC e a organização, a CDC para os Estados Unidos, a Organização Mundial da Saúde para o mundo como um todo, né? Tem muita informação boa, né? Nem passei por lavar a mão e as coisas mais básicas, aí que já faz meses que a gente está ouvindo que tem que lavar muito a mão, né? Agora tem que cobrir a boca e o nariz também. Então, e também, voltando aí, vocês já fizeram os agradecimentos de vocês, agradeço muito a oportunidade, professora Carol, professor Álvaro,
Fico muito feliz em estar aqui essa noite com vocês e compartilhando um pouco aí. E desculpa as respostas muito, né, um pouco alongadas. Não, imagina. Bastante. Foram ótimos. Obrigado. Pessoal, então vou aqui fazer a minha última fala. Agradecer a professora Aldrin, que esteve presente aqui com nós desde o início, né, a Suami Cordeiro e o Reinaldo, que é o padrasto da Carol e a mãe da Carol, que está sempre aqui presente, ao departamento de marketing aqui da Uninter, que vem colaborando com nós, com a gente agora, né, fazendo os banners, né, divulgando a live na página oficial do Grupo Uninter. Eu vou colocar aqui alguns comentários, né, Vanilda, deixa eu voltar a tela. Gratidão, Raul, por estar conosco essa noite, foi enriquecedor sua participação, né? A Aldrin coloca legal, Raul, fiquem bem por aí. O da Claudiane disse que está emocionada, então vou colocá-la de novo aqui. Obrigado, Raul, pelo aceite do convite. Nós sabemos que aí você tem a sua agenda, você tem os seus compromissos, para conversar um pouco aqui com os nossos alunos. Vou colocar aqui a sua... A minha mãe. Obrigado. Pessoal, então, fiquem bem, fiquem com Deus e... Amém. Até a próxima live. Cortar. Valeu. Tchau, gente. Fique em casa.